Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O tempo passa e a residência do Prota é mostrada, onde o demônio Yang chega, gargalhando, e brada: "Isso é ótimo!" Ele queria que levássemos a culpa, mas se meteu ainda mais na bagunça. E o Prota abre a porta, questionando: "O que te deixou tão animado?" E o demônio Yang ri e responde: "Está mais para estático. E os rapazes não vão sair? Gostaria de compartilhar a excelente notícia." E o Prota, com os olhos fechados, pondera: "Já sou o suficiente para você se gabar?" Fiz eles montarem uma barreira e os mandei meditar. Eles acabaram de avançar e precisam de tempo para se estabilizar. E o demônio Yang cruza os braços e ri, comentando: Certo, isso é muito considerável, já que somos homens que seguem sempre em frente, rumo a desafios maiores. Uma mera seita inferior não pode mais nos segurar." E olhando para o Prota, indaga: "Governante Zhuo, você sabe o que fizemos esta manhã?" E o Prota vira o rosto dizendo: "Não sei, e não estou interessado. O máximo que deve ter acontecido é sua orelha ter sido puxada pelo acontecimento de ontem." E o demônio Yang, desmotivado, lamenta: "Você tem um talento nato para irritar as pessoas. Você sabe muito bem o que aconteceu. Ainda assim, gosta de contrariar. Tirou toda a minha alegria." Ele faz um barulho de desgosto, enquanto o demônio Gui se intromete, rindo e provocando: "Demônio Yang, não há nada que você possa mostrar a ele que o deixe animado? Vá em frente e diga logo, ou eu mesmo irei." E o demônio Yang se adianta, replicando: Não, serei eu quem vai lhe contar. O único jeito de me sentir bem é se eu mesmo o fizer." E o demônio Gui zomba: "Demônio Yang, você não tem nenhum passatempo, mas certamente adora falar." E o demônio Yang justifica: "Esta manhã fomos acordados por uma voz rude. Ao sairmos, vimos um velho. Ele parecia bem comum, mas seu poder era de outro mundo." E o Prota se irrita, ordenando: "Vá logo ao ponto." E o demônio Gui tampa a boca, revelando: "Foi só um dos serventes da mansão do dragão duplo nos convocando para explicar." E o demônio Yang olha para trás, resmungando: "Não sabe ficar com a boca fechada uma vez sequer? É preciso montar o cenário, preparar toda a atmosfera para então seguir com um bang." E o Prota, com os olhos fechados, reflete: "Agora sei do porquê de toda seita o impede de começar suas histórias." E o demônio Yang, sombriamente, prossegue: "Seguimos ele até o estádio, agora em ruínas, desolado e mergulhado na solidão. Mas então, quando nosso interesse finalmente diminuiu, duas figuras, inspirando dignidade e poder, permaneciam lá, fazendo nossos corações estremecerem." E o Prota se irrita completamente e exige: "Vá direto ao ponto." O demônio Yang se assusta e o Prota, com olhos semicerrados, ironiza: "E eu não só derrubei um muro, como o cenário ficou em ruínas?" E o demônio Yang argumenta: "Foi só um pequeno exagero. Não sabe que toda história precisa de um pouco de exagero?" E relata: "Fomos chamados para uma audiência com os exaltados dragões duplos, junto ao juiz e ao ancião restante da seita domadora de bestas. Eles nos questionaram para entender o ocorrido." E o Prota pergunta: "Os exaltados dragões duplos em pessoa?" E o demônio Yang sorri, confirmando: "Depois daquela cena na competição das 3 seitas inferiores, a presença deles era natural." E olha para trás, estendendo a mão, e acrescenta: "Os dois também estavam bastante chocados. No fim, eles decidiram supervisionar o restante da competição." E o demônio Gui alfineta: "Para que você não acabe com mais nenhum muro." E o demônio Yang afirma: "Os exaltados dragões duplos apareceram por sua causa. Isso é uma grande honra." E o Prota, sem demonstrar reação, questiona: "E foi assim que tudo foi resolvido?" E o demônio Yang sorri, esclarecendo: "O que mais você esperava? Eu disse a eles que seu oponente era Ruixion, e você simplesmente o atacou. Os discípulos da seita domadores de bestas que estavam abaixo foram envolvidos. Mas quem? Não é nossa culpa se morreram." E abrindo os braços declara: "E foi aí que o juiz tomou a frente e expôs os fatos. Os exaltados dragões duplos são justos e não nos acusaram por nada." E o Prota indaga: "E como o ancião aceitou isso?" E o demônio Yang conta: "O que você acha?
não importa o quanto ele tenha tentado jogar a narrativa a seu favor. Os exaltados dragões duplos não o ouviram. Eles disseram ser melhor ele encontrar um novo corpo antes que sua alma dissipasse. E gargalha tripudiando. Aposto que ele está ainda mais irritado agora. E a princesa surge gritando: Juofan, algo horrível aconteceu. Alguém levou Xuanger. E o demônio Yang se espanta. Do que você está falando? Quem seria idiota o suficiente para fazer isso na mansão do dragão duplo? Esse idiota está querendo morrer? E o prota chega perto dela, pedindo: O que aconteceu? Me diga. E ela chora, narrando: Estávamos passando pelo lugar, e alguns príncipes deram em cima de nós. Xuanger os parou, para que eu pudesse buscar ajuda. Ela deve estar nas mãos deles, e o demônio Yang duvida. Que idiota ousaria causar uma cena na mansão do dragão duplo? Nem mesmo as autoridades dos impérios ousariam tentar algo. E olha para as costas do prota, observando. Além disso, você podia ter pedido para qualquer funcionário da mansão do dragão duplo para intervir. Por que veio até nós quando estávamos tão longe? O prota fica sombrio, enquanto ela, chorando, suplica: Juofan, me ouça. Ela fecha os olhos, chorando, e repete: Estávamos de passagem quando alguns príncipes deram em cima de nós. Xuanger ficou lá para que eu pudesse buscar ajuda. E o demônio Yang conclui: A garota ficou tão assustada que perdeu o juízo. Agora faz sentido. E o prota a encara, afirmando: Entendi, vamos salvá-la então. Ele pega a princesa no colo e parte. O demônio Yang, preocupado, alerta: Você vai mesmo sabendo que tem coisa errada? E o demônio Gui sorri, tranquilizando: Tudo bem, o garoto é mais ardiloso que você. Se você consegue ver o problema, ele também consegue. E o demônio Yang admira: E ele vai mesmo sabendo disso? Esse garoto tem o maior culhão que eu já vi. A cena então se volta para uma árvore, onde a Xuanger fica desacordada. A cena mostra algo pairando no ar. A Xuanger abre os olhos, um poder aparece e ela os fecha novamente, enquanto o velho louco cogita: Quem diabos é essa garota? Por que não consigo entrar em sua mente e controlá-la? O que diabos é isso? Ele olha para cima e vê o prota se aproximando. Ri maleficamente, prometendo: Ele finalmente chegou. Assim que eu fizer picadinho de você, farei questão de mandar essa pirralha. Ele fica aguardando, sombriamente, enquanto a princesa aponta: Veja, Xuanger. Ele a observa e ri, constatando: Parece que seus olhos são mais afiados que os meus. Vamos até lá. Ele chega à frente dela e sente algo. É mostrada uma ilusão, onde ele admite: Sabia que seria uma armadilha. Como não senti nenhum arranjo por perto, isso deve ser obra de alguém. E uma voz ressoa: Você veio mesmo sabendo disso, moleque. Sua arrogância não tem limite. E o prota sorri e desafia: Ancião Lu, você não tem vergonha, sendo um especialista no reino imaterial, em usar duas garotas como isca? E o ancião Lu retruca: E daí, conhecendo as regras da mansão do dragão duplo e aqueles 3 veneráveis ao seu lado? Minha única escolha era usar minha cabeça. Ontem notei que você é bem próximo dessas duas, então mexi um pouco com a mente delas para atraí-lo. Mas o que há de errado com a outra? Não importa o quanto eu tenha tentado, ela se recusa a me obedecer. E o prota fica boquiaberto e esclarece: Ah, ela se chama Xuanger, a santa de Tianyu, versada nas artes de vasculhar a profundidade do destino e adepta contra os truques mentais. E estende a mão e adverte: usar ilusões contra ela é o mesmo que pintar um alvo em sua cabeça. E o ancião concorda. Então é por isso. Ouvi dizer que Tianyu tem alguns clãs estranhos, e aparece à frente do prota. Essa reputação não é à toa. E questiona: Mas, garoto, por que me conta tudo isso? Não se importa de eu levá-la e transformá-la em uma pequena rata de laboratório? E ele fecha os olhos e avisa: Eu lhe disse tudo isso, sabendo que você o manteria em segredo, e com um olhar demoníaco, sorri. Afinal, homens mortos não contam histórias. E o velho gargalha, vangloriando-se: Você certamente sabe como se gabar. E desdenha: Agora que o tenho bem onde quero, acha que pode tomar minha vida tão facilmente? E o prota sorri e rebate: Bem, eu já me livrei do seu corpo, não? As asas aparecem atrás dele, enquanto ele explica:
Acabar com sua alma não exigiria nenhum esforço. E lembra, velhote, você já devia saber. Nenhuma ilusão se assemelha perfeitamente à realidade. E ameaça. Minhas asas fantasmas do mar o enviarão para uma ilusão no momento em que você entrar na névoa delas. E assim, quebrarei sua própria ilusão. E o velho, confiante, zomba. Garoto maldito, você é como um macaco sem cérebro, que possui habilidades para cada momento. E abre os braços, alegando: suas asas fantasmas do mar são raras, é verdade, mas elas só afetam o corpo. Sou apenas uma alma, logo elas não funcionam em mim. E o prota arregala os olhos e retira as asas, fazendo um barulho de desgosto e afirmando: nenhuma ilusão é real. Ele prepara o braço de Quilin e garante: mas esse meu soco não poderia ser mais verdadeiro. Vou acabar com este lugar e veremos sua ilusão ir abaixo. Ele acerta o chão, mas se espanta ao ser contra-atacado. Ele cai enquanto o velho gargalha, provocando: já teve o suficiente? E sorri e sentencia: não importa o quão forte você seja, desta vez é o seu fim, porque este mundo é meu, e agora ele será seu inferno. Um mundo aparece, vermelho sangue, e alguém chama: Ju Fan, devolva minha vida. E outro exige: Ju Fan, devolva meu futuro. E o prota, com medo, nega: impossível, é uma ilusão, nada disto é real. Mas ele é pego pelo braço e se espanta. O sujeito tenta morder a mão dele e ele berra em agonia: não, isto não passa de uma ilusão, acabarei com todos vocês. E a cena se volta para o mundo real, onde o velho ri, afirmando: a verdade é uma ilusão, mas quando alguém morre numa ilusão, essa pessoa também morre no mundo real. E ri, zombando: garoto tolo, você esteve errado desde o começo. E chega perto revelando: minha alma é a da borboleta dos sonhos. Eu envio as pessoas para pesadelos e não para ilusões. Não importa o que você tente fazer, nada irá ajudá-lo, porque eu estou no controle do seu pesadelo. E decreta: afinal, neste mundo, eu sou Deus e posso controlar tudo. Farei você passar por um mundo de sofrimento por matar os discípulos da minha seita. E estende a mão, amaldiçoando: vá para o inferno. Ele acerta o peito do prota e promete: maldito, irei lentamente esmagar seu coração. Ele ri, enquanto o prota constata: a borboleta dos sonhos, de fato, é uma rara forma da alma. E o velho se surpreende: você está acordado? Impossível. E o prota aparece mais ao longe e nega: eu nunca adormeci. E o velho olha para um lado e para o outro, questionando: por que há dois de você? Como isso é possível? Você despertou no meio do meu pesadelo? E o prota, com os olhos fechados, diz: está surdo? Eu já disse. E ao abri-los, sorri loucamente, reafirmando: eu nunca adormeci. O velho sente a pressão e fica boquiaberto, percebendo: isto é uma ilusão. Está me dizendo que eu estava dentro de uma esse tempo todo? E o prota ri maleficamente e confirma: parece que seu cérebro não é só de decoração. Antes mesmo de você desencadear seu pesadelo, você já estava sob minha ilusão. É como você disse antes, só que este é o meu mundo, e aquele que morrerá é você. E o velho contesta: impossível! Quando você descobriu meu esconderijo? E o prota pensa: a cria de sangue encontrou o velho antes de eu chegar. Então, desde o começo, tudo era uma ilusão. Ele começa a desaparecer, desdenhando. Você não precisa saber. Um olho dourado aparece no céu, enquanto ele avisa: ancião. Não importa o quão grandioso seu pesadelo seja, ele é completamente inútil sem uma vítima, enquanto no meu mundo de miragem. O dragão dourado aparece, e ele se espanta, gritando: você, o que você está fazendo? E o prota responde: o mesmo que você queria fazer. Mas é claro, irei torturá-lo até a morte nesta ilusão. Ele ri, enquanto o velho implora: você ousa matar alguém na mansão? E o prota sorri maleficamente, justificando: já que você ousou, por que eu não ousaria? Como você me queria morto? É mais do que justo que eu retorne o favor, não? Velhote, que tal ter a experiência de ser devorado por milhares de dragões? Os dragões começam a mordê-lo. Ele fica lá, sendo torturado, e o prota o observa, enquanto alguém comenta: ah, você lidou com o Lu assim tão fácil. Tão fácil?
Alarmado, ele se vira, enquanto o sujeito ri, aprovando. Ele mereceu isso. É um velho que sorri, elogiando. Garoto, você tem potencial. Agora vejo como você eliminou os discípulos da seita dele. E pelo que vejo, o estágio das seitas inferiores é pequeno demais para você. E o prota, cerrando o senho, pondera. Vir até mim por trás, e ainda assim, eu não ter conseguido notar sua presença, diz muito sobre seu poder. Além disso, a sensação que ele está me passando é a mesma que a de Duncan Shen, e o velho acusa. Exaltado, Rei Ran, exaltado. Este moleque ousou causar um homicídio na mansão Dragão Duplo. Por favor, puna-o, exaltado. E o prota olha para ele, reconhecendo. Exaltado Rei Ran, e o velho se enfurece. Seu garoto de merda, esse é o seu fim. Não conhece o grande exaltado Rei Ran. E o louco explica. Ele é um dos exaltados dragões duplos, seres no pico da cultivação demoníaca nas terras do oeste. O exaltado Rei Ran. O prota se espanta e olha para ele, confirmando. Os exaltados dragões duplos? E o exaltado Rei Ran fecha os olhos tranquilizando. Garoto, não precisa entrar em pânico, eu não vim por você. Na verdade, eu vim ajudá-lo. E o velho, preocupado, questiona. O que você quer dizer, senhor exaltado? Ele quebrou as regras da mansão do dragão duplo, e o exaltado ordena. Cale-se. O velho se cala, enquanto o Rei Ran encara-o, repreendendo. Ancião Lu, acha que sou tolo? Por que sequestrou essas duas garotas? E lembra, chegamos a uma decisão sobre o incidente de ontem no palco das 3 seitas inferiores. E, ainda assim, você ousa desobedecer às regras da mansão do dragão duplo apenas para perseguir uma vingança mesquinha? Você é um tolo ignorante. Tratamos as seitas com cortesia por respeito, não as esmagamos por suas fraquezas. E o velho cabisbaixo tenta argumentar, mas ele é esmagado rapidamente. O prota arregala os olhos, enquanto o exaltado estende o dedo, advertindo. Pensei ter lhe dito para calar a boca, mas ainda assim, continua tagarelando? O prota olha para trás, assustado, e o exaltado elogia. Você é realmente uma maravilha. Tanto poder para alguém tão jovem, que sorte para as terras do oeste. O prota se espanta, enquanto o exaltado continua. É até melhor que o discípulo que tivemos que expulsar. E o prota, olhando para ele, pensa. Que tiveram que expulsar? Duncan Shen? Deve ser. O exaltado Rei Ran disse isso com alegria ou raiva. Se for a segunda opção, isso não significa um perigo maior. Ele me mataria, não? Se ele ainda tiver apreço pelo antigo vínculo de mestre e discípulo, a alegria talvez seja maior. Nesse caso, estarei seguro. E pensa. Um sorriso. Não, um sorriso. O que será que esse velho tem em mente? Ele mostra o braço de Qilin. E o exaltado ri, declarando. Garoto, não precisa entrar em pânico. Eu lhe informei que não estava aqui por você. E afirma. E você viu como eu matei aquela coisa velha para você. Portanto, não pode ser mais óbvio que estou do seu lado? E o prota pondera. Ninguém acreditaria em você. E cumprimentando, agradece. Obrigado por me salvar, senhor exaltado. E o exaltado fecha os olhos, observando. Ótimo, você é um garoto cauteloso. Eu já lhe comuniquei que vim para ajudar, mas acabou sendo em vão. E o prota questiona, senhor exaltado, se não houver mais nada. Ele se vira e aponta. A saída é pela direita. E o exaltado, irritado, brada. Volte aqui. E indaga. Sou tão assustador que você está fugindo com tanta pressa? E o prota olha para ele replicando. Senhor exaltado, o senhor não alegou que veio me ajudar? Agora que o senhor me salvou e o culpado está morto, o que mais o senhor poderia querer de mim? E o exaltado contesta. Garoto, você só quer sair correndo? Eu vim para protegê-lo e você quer ir embora? Você acha que isso é correto? E o prota fecha os olhos, retrucando. Senhor exaltado, foi o senhor que mencionou que veio em vão. Independente de ter agido ou não, eu poderia cuidar de mim mesmo. Portanto, obrigado por sua preocupação, senhor, mas não posso retribuir o favor. E encara-o refletindo. Esse velho deve ter me procurado para alguma coisa. Caso contrário, ele não continuaria falando sobre isso. Em outras palavras, eles decidiram esse rumo de ação, mas também não podiam simplesmente descartá-lo.
E o exaltado fecha os olhos, esclarecendo: eu o ajudei a lidar com o ancião Lu, então isso significa que eu o ajudei, em contrapartida. E assevera: não é intromissão, de forma alguma. Se ele morresse por suas mãos, você ofenderia a seita domadores de besta, mas como eu fiz isso, cumpri as regras. A seita domadores de besta não pode fazer nada. E o prota, com olhos semicerrados, pondera: mas ainda assim, eles vão descontar em mim. Então, qual é a diferença? A não ser que você nivele a seita domadores de besta, pois então não teremos nada para conversar, e não poderemos retribuir o favor. E o exaltado ri, zombando. Quando nosso precioso discípulo queria estabilizar as terras ocidentais, nós não o deixamos. Você acha que eu farei isso por você? E o prota se vira de novo, e se despede. Então, não há nenhum favor a retribuir. Bye bye. E o exaltado se irrita novamente e ordena: espere, volte aqui, tenho algo para você. E ele sorri, concluindo: com certeza, agora não preciso mais ter medo. E o exaltado coça a barba e sugere: garoto, você pode parar com essa encenação? De qualquer forma, não estou lhe pedindo o mundo, apenas venho lhe dar um aviso. Você não deve lutar nos estágios das 3 seitas inferiores e das 3 seitas intermediárias. Isso é tudo. E o prota encara e contesta: é isso? E vocês decidiram isso sozinhos, sem me perguntar? E o exaltado justifica: nenhuma regra pode ser excessivamente compensatória. A reunião do dragão duplo sempre recebeu a aprovação das outras 9 seitas. O mais importante é o fato de ter sido resolvido com justiça. Mesmo que você não tenha cometido nenhum erro, tivemos que colocá-lo sob esse banimento sem nenhum motivo real, ou isso afetará nossa reputação. E sorri, e elogia: você é muito forte, ultrapassando o limite do que um gênio das 3 seitas intermediárias poderia fazer. E se vira e explica: se você for até lá, eles não subirão no palco, e não conseguiremos medir o potencial das seitas, isso perderá o sentido. É por isso que desejamos que você se retire desses estágios. Se a seita do demônio amaldiçoado estivesse perdida sem você nesse estágio, isso só aconteceria até que as 3 seitas superiores lutassem. E o prota arregala os olhos e pergunta: como você sabe que nosso objetivo era fazer parte das 3 seitas superiores? E o exaltado olha para trás, rindo, e revela: todas as forças da seita do demônio amaldiçoado são qualificadas para isso. E ele sorri e calcula: não importa se eu luto ou não, a chave é: qual é a vantagem para mim? O exaltado fica pensativo e confessa: eu já sabia há algum tempo do plano do Lu. Eu não agi porque queria ver do que você era capaz. E sombriamente constata: e assim como o ancião falou, você é um monstro completo. Você é uma ameaça para as 3 seitas inferiores, algo que não deveria existir. E o prota, encarando-o, acusa: Senhor exaltado, está me ameaçando? Como um exaltado da mansão do dragão duplo, você pode simplesmente atacar os discípulos de qualquer seita que quiser? E o exaltado, coçando a barba, ri e argumenta: um exaltado não poderia. Mas o ódio do ancião Lu por você era profundo, até mesmo preparando uma armadilha para matá-lo. E então a mansão do dragão duplo descobriu a verdade e o executamos no local, fazendo justiça a você. Então diga-me, se... E o prota interrompe, fazendo um barulho de desgosto, e ironiza: isso parece muito lógico. E sorri e concorda: tudo bem, eu concordo, não participarei de nenhuma das lutas a seguir. E, indo em direção a Shang Yue, avisa: se não houver mais nada, vou embora agora. E ele adverte: isso é sobre a honra da mansão do dragão duplo. Não quero que uma palavra sobre isso seja disseminada. E o prota parte, assegurando: não se preocupe, seus segredos imundos estão seguros comigo. E o exaltado, sombriamente, avalia: o garoto é inteligente demais, para seu próprio bem. Ele foi cauteloso ao extremo até entender a situação. Agora que o fez, ele não tem medo. Não é de se deixar abater por ninharias. Seus olhos estão sempre voltados para o panorama geral. Uma sombra surge do lado dele, comentando: mas seu temperamento tem uma semelhança impressionante com a arrogância de Sheng. E aparece, preocupando-se: não estaremos novamente em uma grande confusão? E o exaltado questiona: Baimel?
Não manipulamos a mansão do dragão duplo pelo bem dos cultivadores nas terras ocidentais, a fim de que a feira de cultivo não ocorresse? E indaga, para que aqueles que pudessem cultivar fossem capazes de buscar a iluminação sem preocupações? Mas, com o passar do tempo, cada vez mais pessoas se concentram em recursos, enquanto os verdadeiros cultivadores diminuem a cada dia. Isso acontece com cultivadores demoníacos e cultivadores justos. Eles se tornarão gananciosos demais e esquecerão o princípio fundamental do cultivo, assim como nós. Para que as terras ocidentais fossem um lugar justo, expulsamos nosso aluno mais valioso. Ao longo dos tempos, surgiu a rara ocorrência de alguém com uma busca clara, que felizmente se tornou nosso discípulo. Mas por que tivemos que esmagar sua aspiração? E o Baimel lamenta. Talvez não sejamos mais os cultivadores que faziam isso. Agora, controlamos as terras ocidentais como o exaltado dragão duplo. Nós mudamos à medida que as terras do oeste mudaram. E o exaltado ri e reflete. Não é de se admirar que Shen tenha nos superado tão rapidamente. Há muito tempo não fazemos nada, porque nos afastamos do caminho verdadeiro. Agora que conhecemos outra pessoa assim, faremos a mesma coisa novamente? O Baimel fecha os olhos. O exaltado olha para ele e, cabisbaixo, propõe: se Sheng retornar, quero lhe dar a espada. E pede: deixe que ele siga suas aspirações. O Baimel fecha os olhos ao ouvir isso. A cena, então, se volta para outro local. É mostrado um grupo reunido e alguém anuncia: vejam, a seita alma do demônio chegou. E outro se admira: nossa, aquela é a mais forte da seita mediana, a seita Deus da Espada. E um cara identifica: Espada Gentil, Wen Tao. E o segundo jovem mestre Han constata: ele está na quarta camada do reino imaterial. E o Han Yunfen acrescenta: ele é outro gênio, um adversário da nossa geração. E o Wen Tao cumprimenta, saudando: jovem mestre Han, já faz um tempo. E vejo que você progrediu, alcançou a segunda camada do reino imaterial. Meus parabéns. E o Han Yunfeng cerra os dentes e provoca: você está zombando de mim, é isso? Você que está 2 camadas acima da minha. E o Wen Tao sorri e esclarece: ah, você me entendeu mal. Eu estava sendo honesto. E, encarando-o, informa-se: ouvi que você estava presente durante a luta das 3 seitas inferiores. O garoto que forçou a aparição do exaltado é tão incrível assim? Ele será uma ameaça para nós? E o Han Yunfeng, sombrio, faz um barulho de desgosto e desafia: veja por si mesmo. E o Wen Tao ameniza: estava apenas perguntando. Não precisa ser assim. Não é como se eu não tivesse outros meios de saber. E sorri, se virando, e solicita: irmão Júnior, diga a ele sua relação com aquele cara. E o Xie Tianyang se apresenta: me chamo Xie Tianyang de Tianyu, já lutei ao lado de Zhuo Fan. E o Wen Tao sorri e se vangloria: vê, tenho mais informações que você, então que tal fazermos uma troca? O outro vira o rosto, enquanto alguém alerta: olhem, é a seita dos adeptos celestiais. E o Wen Tao sorri e sugere: a seita dos adeptos celestiais não era o líder das 3 seitas guardiãs de Tianyu? Devíamos perguntar a eles sobre a informação da aparição da seita do demônio amaldiçoado. E levanta a mão e se desculpa: perdão, mas vou continuar meu caminho, conversando mais tarde. Ele ri, enquanto o terceiro jovem mestre avalia: Wen Tao é mesmo o melhor das 3 seitas medianas. Ele não aparenta ser muita coisa, parece mais um estudioso comum. E o Han Yunfeng alerta: é porque você nunca lutou com ele. Wen Tao é chamado de Espada Gentil porque ele é um lobo em pele de cordeiro, um que usa sua mão pesada com um toque leve. Ele combina 2 estilos de espada em um. É por isso que o chamam de Espada Gentil, por ser gentil por fora, enquanto sua verdadeira espada por trás. Descobrir que você foi derrotado de maneira mais gentil é o pior, e alguém grita: saiam da frente! É mostrado o pessoal chegando, e o Han Yunfen observa e conclui: mas é claro, as seitas superiores também estão aqui. E deduz: a força do garoto atingiu em cheio todas as seitas. Todas estão aqui para vê-lo, elas se sentem ameaçadas. E o cara pergunta: Yumei, você ouviu, não? Ele é tão forte assim? E a Yumei olha para trás e fecha os olhos, e confirma:
Se não fosse, por que teria esse monte de gente aqui? E o cara compara. Como ele é comparado ao irmão Yan? Ela arregala os olhos e hesita. Bem? E alguém chega, rindo e cumprimenta. Yan Mo, há quanto tempo? Como tem estado? E o Yan Mo olha para o lado e responde. Wu Qin Qiu. E cruza os braços e provoca. Então, o maior talento das terras do oeste sente medo, afinal. Receia que o garoto roube seu precioso título? E o Qin Qiu fecha os olhos, rindo e filosofa. A seita da suprema lucidez foca na clareza, em ser livre e elegante, para não deixar que a fama e a fortuna nos atrapalhem, e afirma, o título não significa nada para mim. Você está livre para tomá-lo, se quiser. O Yan Mo, insatisfeito, faz um barulho de desgosto e rebate. E é o que eu farei assim que o derrotar. Dá-lo de mão beijada é como me insultar. E o Qin Qiu fecha os olhos e concorda. Definitivamente é a minha intenção. A fama de hoje pode ser de outra pessoa amanhã. Por que deveria se importar? E olha para trás e adverte. Neste mundo, não há como manter sua posição para sempre. O Yan Mo fica boquiaberto, enquanto o Yelin cumprimenta, e se apresenta. Me chamo Yelin, o verdadeiro rival de Zhu Fan. Ninguém mais é digno, e o Yan Mo arregala os olhos, assustando-se. O que está acontecendo? Esse sentimento profundo de opressão que sinto no fundo do meu coração? Nem mesmo Zhu Fan. E observando teme. Que cara assustador! Assim como uma besta, ao se encontrar com o rei das bestas, se ajoelha instantaneamente. Quem diabos é ele? E alguém chega, proclamando, a justiça mundial dependerá de nós, aceitas justas. É um cara que, à frente, cruza os braços, vangloriando-se. Sempre que um demônio se ergue, minha justiça triunfará sobre eles. Eu, Zhao Deshu, conquistarei a vitória. O Yan Mo olha para ele e critica. Triunfará? A última das 3 seitas superiores sempre perde para a minha seita da chama infernal. Ainda assim, ele ousa falar em triunfo? E o Qin Qiu desdenha. Com sua visão limitada do caminho justo, ele não considera ninguém. E fecha os olhos, e lembra. E sem mencionar que o exaltado rei Han também é um cultivador demoníaco. Ele ri. A cena mostra 2 acima no palácio. E o Bai Mel observa, e anuncia. Vamos começar. E alguém convoca discípulos da seita do céu místico e discípulos da seita demônio amaldiçoado, entrem. A cena mostra o prota adentrando à frente, com um sorrisinho. Ele encara os exaltados acima e salta. Ele então aponta e vai a um lugar, estendendo o dedo e escrevendo. Testemunho o que é o pináculo, eu, reunindo velhotes, 3 a 3. O vinho será infinito a noite toda. Poderíamos festejar, se ao menos houvesse alguém que pudesse chegar ao meu nível. Ele assina, enquanto o cara observa e repreende. Como ousa falar tal besteira, seu demônio? Minha seita da justiça universal vai esmagá-lo onde você está, pulverizando cada uma de suas células. E o Qin Qiu gargalha e zomba. Ele não vai lutar, mas ainda escreve tais palavras. Ele quer que todos aqui lutem com ele. E o Yelin sorri e declara, eu sou o rei da floresta, o único. Os discípulos das 9 seitas não passam de perdedores. Eles não se qualificam nem para caminhar em minha presença. Estou pronto, tendo preparado o vinho. Então, joguem seus vermes irritantes em mim, se tiverem o que é preciso. Enfrentá-las, ei, todas. E olha para o lado, e questiona, irmão sênior, essa é a intenção dele? E o Qin Qiu ri, e se admira. Alguém que pudesse chegar ao meu nível. E olha para ele e explica. O irmão júnior não subirá no estágio, a menos que alguém o desafie. Agora, todos os especialistas das seitas estão querendo colocá-lo em seu lugar. E o Yan Mo se intromete e duvida. Mas quem deles conseguirá? É fácil colocá-lo no estágio, mas derrotá-lo. E encara, e se preocupa. Wu Qin Qiu. Até mesmo você terá dificuldades. O Qin Qiu observa-o e sorri, e tranquiliza. Isso não tem importância. O importante é... E bate nas costas do Yelin e aponta. Aqui temos alguém para desafiá-lo.
E o Prota encara, reconhecendo. É ele. O garoto esboça um sorriso e fica sombrio, enquanto o Prota sorri maleficamente. O Yanmo olha para a cena e lamenta. Merda, ainda há esse monstro. A cena, então, se volta para os exaltados, e o Rei Han pergunta: Bai Mel, agora ele é bom o suficiente para a mansão do dragão duplo? E o Bai Mel, com os olhos fechados, confirma: seu nome já está escrito. A cena mostra Zhuo Fan enquanto alguém anuncia: que a sorte comece. E o ancião da seita do céu místico chega e indaga: seita do demônio amaldiçoado, vocês só têm 9 combatentes? E o demônio Yang sorri e desdenha. Qual seria o ponto de todos lutarem contra elas? E a guria, mais atrás, repreende. Oh, que arrogância! Está nos subestimando. E o ancião explica. Isso significa que uma das suas lutas será uma desistência. E isso significa menos 2 pontos na avaliação. Deixando o incidente da seita domadores de bestas de lado, com a falta deles, a seita do céu místico ganha uma vitória automática. Isso faz com que a pontuação desse seja igual à sua, 20 pontos, e o demônio Yang estende 5 dedos e tranquiliza, relaxa, tá tudo bem. E sorri e calcula, deixe que eles tenham esses pontos, vamos recuperá-los, e com juros, vamos ganhar os 18 pontos restantes e é isso. 18 contra 2, não faz nenhuma diferença no final das contas. E o ancião fica sombrio, enquanto o outro ancião ordena, já que você está dizendo, então tire o papel primeiro. E o outro ancião sombriamente espera. Ótimo, talvez ainda tenhamos chance. E instrui. Qing Sheng, vou propor uma luta de 4 contra 4 ao juiz. Então, você poderá usar sua formação. Você precisará prestar mais atenção em Lu Xie. Os outros não importam tanto assim. Elas acenam em concordância. E a cena mostra o outro pessoal. O demônio Yang chega à frente deles e orienta. Tai Yin, Kuigang e Yueyer. Vocês enfrentarão os mais fortes deles. As chances de sucesso não são certeiras. Lá temos a fada da espada de Jade, Shui Huohua, a líder das 4 espadas da seita do céu místico, que está na 9ª camada do reino divino. Kuigang, consegue lidar com ela? E o Kuigang assegura: sem problemas, estamos armados até os dentes. E o demônio Yang fecha os olhos e alerta. E você acha que elas não? E lembra, sua espada de concha é uma arma espiritual de 7º grau. No fim, tudo dependerá da sua força. E o Prota chega e tranquiliza. Está tudo bem, temos 6 no reino imaterial. Só precisamos de 6 vitórias, e caso vocês 3 percam, não importa. E o pessoal concorda. Sim, mestre. E o demônio Yang se irrita, olhando para trás, e reclama. Falando nisso, nossas chances seriam maiores. Se um certo alguém botasse a bunda para trabalhar, não é? E o Prota evita o olhar, justificando-se mentalmente. O que eu deveria fazer depois de ter sido ameaçado? Não posso revelar isso, ou os dragões duplos acabariam com todos nós. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!